Um jogo eletrizante com duas viradas. Ponte Preta venceu 3-2 o Sampaio Correia. Veja aqui na tela da Band. Estamos dentro de casa, rapaziada. Mesmo passando por uma situação complicada na Série B, a Ponte Preta tem um amuleto da sorte, que por enquanto vem dando muito certo na competição. O estádio Moisés Lucarelli. Eram 4 vitórias consecutivas no Majestoso antes da partida contra o Sampaio Correia. E o objetivo era conquistar o 5º triunfo dentro de casa. E essa bola de Moisés no travessão logo no começo da partida deixou o torcedor com uma expectativa de que isso iria acontecer. Aos 42 minutos foi a vez de Leonaldi assustar a meta adversária. Mas foi Fecim, nos acréscimos da primeira etapa, que abriu o placar no Majestoso. 1-0 Ponte Preta. Ele veio de trás e meteu o pé canhoto, bateu firme, jogou a bola no fundo do gol do Sampaio Correia e ela fez... A bola rolou no segundo tempo e o cenário da partida ficou totalmente diferente. Os dois times saíram mais para o jogo e muitas alternativas foram criadas. Rodrigão até chegou a ampliar para a Macaca, mas o atacante estava em posição irregular. 7 minutos depois, foi a vez de Ivan salvar a Ponte após bela jogada dos visitantes. Mas no escanteio, após esse lance, Joécio subiu mais alto que todo mundo e testou forte para o fundo das redes. Gol do Sampaio Correia! Sampaio Correia. Não passaram nem 10 minutos e o Sampaio virou a partida com esse belo gol de Jean Silva. Gol que deu um tom dramático para uma partida que parecia controlada. Atrás do placar, a Ponte foi com tudo para cima dos visitantes. Logo após o gol, Moisés chegou a driblar o goleiro, mas desperdiçou a melhor chance da Macaca até então. E se não dava na raça, a técnica tinha que funcionar. E foi assim que saíram os outros 2 gols da partida, em belas cobranças de falta. Na primeira, Moisés rolou para trás para Rafael Santos, que soltou uma bomba no ângulo do goleirão para deixar tudo igual novamente. Gol da Ponte! Perda mágica, Rafael Santos para colocar a bola na rede. A bola gosta de rede. A gente se esforça no treino para isso aqui, ó, pra gente mostrar o resultado. E na segunda, a Ponte contou com a força de Felipe Albuquerque para virar a partida mais uma vez no Majestoso. Golaço no Majestoso! Uma batida perfeita de Felipe Albuquerque! Jogada que a gente trabalhou bastante durante a semana. E principalmente ontem a gente treinou bastante, ficou bastante tempo treinando. 3-2 com 2 viradas do Moisés Lucarelli. Melhor para a Ponte, que saiu de campo com os 3 pontos e chegou à 5ª vitória consecutiva dentro de casa. Com o resultado, a Macaca salta para a 15ª colocação, mas segue colada na zona de rebaixamento. Fica muito feliz, cara, do jeito que nós vencemos. É claro que nós tomamos uma virada e essa virada, de repente, poderia a nossa equipe cair de rendimento. Eu falei para eles na representação que nós estamos ganhando o elenco. Então, quando você não tem fulano, você vai ter ciclano, vai ter atletas à altura, atletas que possam corresponder e cada um vai ter sua oportunidade. A origem do gol! A origem do gol vai para todos os pontepretanos que vibraram da pele até o osso. Vitória difícil, suada e dramática no estádio Majestoso. A Ponte venceu e aqui, agora, neste momento, é para todos vocês. A origem do gol! Já vamos aqui comentando essa partida. A Ponte saiu na frente, fez 1-0. O Fecim pegou essa bola lá atrás. Você está vendo aí, ó. Ele tocou para o Marco Júnior. Ele toca para o Marco Júnior e dá para o Richard.
E o Fecim rende mais é assim, ó. Ele não estava bem no jogo, mas ele rende mais quando ele se infiltra, quando ele vem de trás, mas pisa na área de forma aguda, né? E mais uma vez ele apareceu marcando o gol de dentro da pequena área. E a Ponte conseguiu, olha, é ele que pega essa bola aí no escorregão do adversário, olha lá, ele já está passando lá do outro lado. A Bolívia, querida, estava atacando. E aí, ó, o Fecim poderia ter pego a bola. Ele poderia ter pego a bola no lugar ali do Richard, mas ele preferiu deixá-la passar e se projeta na área acreditando na sua possibilidade. Aí vai para dentro e abre o marcador, dando pinta de que a Ponte poderia ter até uma vitória tranquila. Mas só pinta, nada disso aconteceu. O time teve um apagão no início do segundo tempo, falhas da defesa, falha do Ednei no primeiro gol, impressionante, perdeu o tempo da bola. O Sampaio virou e a Ponte revirou com 2 gols de falta, esse do Rafael Santos, um golaço. Olha, isso é jogada ensaiada, ó. Tem que fazer mais vezes. Isso aí foi feito no treinamento. O Gilson Kleina falou sobre o assunto na coletiva. Que contou com o ensaio da barreira também, né? Que abriu. Porque todo mundo imaginou que o Moisés é que ia bater. O Moisés não bate e deixa para um canhoto bater, ou seja, confundiu completamente a barreira. A barreira se movimentou, a bola passou no meio, mas ele chuta no meio da barreira. Moisés passa pela bola, aliás, o Felipe Albuquerque passa pela bola, o Moisés só dá uma roladinha para tirar um pouco da barreira. A barreira se movimenta e batida com muita qualidade na perna canhota, perna mágica, metendo a bola na rede. Tá aí, ó, Fábio Santos, tá indo muito bem, hein? Os dois laterais estavam iluminados. Rafael Santos. Aliás, Rafael Santos. Felipe Albuquerque na direita e o Rafael Santos na esquerda. Aliás, eu fiquei muito feliz, né, que o Albuquerque tenha feito o gol, porque é a garantia um pouco mais, né, da gente vê-lo atuando na lateral direita e o Gilson Kleina com isso vai esquecendo o Kevin. Aliás, o Gilson Kleina está escolhendo bem as peças, coincidência ou não, a Ponte vem rendendo mais. Essa, o CH, foi a 5ª vitória consecutiva da Macaca no Majestoso. Construída com muita determinação e vontade, né? Mas teve problema durante o jogo. Teve bastante problema, mas eu minimizo isso porque a situação geral é muito complicada. É complicada de montagem, é complicada em contusão, é complicada porque não tem dinheiro, é complicada porque a parte política não se acerta, é uma grande confusão. E o Gilson Kleina pegou, fechou o vestiário e tratou de resolver com a rapaziada que ele tem mesmo. E ele sabe fazer isso. Ele motivou o grupo, blindou o grupo e tem méritos. Agora, a nossa função é analisar também os problemas. Teve problema defensivo, teve apagão, como o Tigrão colocou aqui com precisão. Aconteceu tudo isso. Isso é o que aconteceu na partida. Agora, ainda bem que a gente viu 2 gols de bola parada, que eu nem me lembro a última vez que nós vimos isso no Majestoso. Parabéns à Ponte. Foi em 2009 com o Edilson, aquele lateral direito que hoje... Faz tempo. Faz muito tempo, são 12 anos. Que o Edilson marcou 2 gols ele mesmo numa partida, ele era lateral direito da Ponte, né? Hoje está no Avaí, o Edilson. E nunca mais. E a Ponte realmente marca... Aliás, ninguém marca mais gol de falta, né? Acabaram os grandes cobradores de falta e nessa sexta-feira a Ponte foi bafejada pela sorte, foi iluminada e acabou fazendo. Agora, esse que está com a bola aí, jogou muita bola, né? Jogou muito. Ele meteu 2 bolas na trave, ele criou. As 2 faltas foram nele, que originaram os gols. Moisés gastando a bola, vivendo disparadamente seu melhor momento com a camisa da Ponte. Júlio Nascimento, a sua opinião, vitória da Macaca 3-2 em cima do Sampaio Correia. Pois é, Batistão, me corrija se eu estiver errado aí, mas 3 dos 5 gols foram de bola parada, né? Ou seja, 60% dos gols em média são de bola parada. Pelo menos nessa partida teve que atualizar aí a conta do Batistão. 70. Não, mas 70. Nessa partida foram 60. Mas como então a gente vai ter que atualizar a matemática. Foram 3 de 5, né? 66,6. Então, mas em média é 70%. Quer dizer, nessa partida... E até porque o ser humano nasceu para ser feliz. É isso aí, ô Júlio. Mas é uma vitória importante, né, Batista? A gente tem falado sobre a reação da Ponte dentro de casa.
Claro que precisa melhorar e tirar pontos fora de casa. Vai pegar um adversário direto aí nessa briga contra a zona de rebaixamento, que é o Cruzeiro, provavelmente com torcida no próximo jogo. Mas o Kleina conseguiu, dentro de casa, recuperar a confiança dos jogadores, né? São 5 vitórias consecutivas, um jogo muito movimentado, né? Cheio de viradas contra o Sampaio Corrêa, com chances para os dois times e a bola parada sendo decisiva. O Kleina ressaltou isso na entrevista coletiva, que os jogadores têm ficado um pouco mais de tempo ali trabalhando com a bola parada. O Moisés tem tido aproveitamento muito bom na bola parada, mas serviu seus dois companheiros, o Rafael Santos e o Felipe Albuquerque. Então, por um lado, é importante essa reação da Ponte como mandante dentro do campeonato, mas está difícil desgarrar ali da parte de baixo, né? O Vitória também venceu, os outros times também conseguiram pontuar, a diferença é de 2 pontos para a zona de rebaixamento. Então, por isso que reagir agora como visitante vai ser fundamental para a Macaca, Batistão. Bom, a Ponte volta a jogar pela competição contra o Cruzeiro. Esse jogo será em 7 Lagoas, com público. Belo Horizonte não pode ter público no estádio, 7 Lagoas sim, e o Cruzeiro mudou o jogo para lá. A Rafael Santos não vai jogar, ele pertence ao Cruzeiro e por questões contratuais está fora. Vem aí Marcelo Hermes. Marcelo Hermes. Agora eu te pergunto, meu caro Batista, CH, nossos companheiros, o Júlio, que está no estúdio A. A pergunta é a seguinte: será que todos os torcedores que estarão lá na Arena do Jacaré, o jogo deve ser lá, é 7 Lagoas, será que de todos eles tem alguém que passou por Londres nesses últimos 14 dias? A Anvisa vai controlar isso? É a pergunta que eu queria fazer aqui e que não quer calar. Não é porque ontem, nós não vamos falar sobre isso agora, que a pauta é outra, mas uma cena, um episódio dantesco lá na Arena do Corinthians. Eu acho que o protocolo tem que ser cumprido, só que não adianta ser cumprido só quando todos os holofotes estão virados para aquele evento. Já que existe o protocolo, ele que seja cumprido em todos os eventos com público.